Olá, seja bem-vindo ao curso Guimarães Vernieri. Hoje, então, vamos dar continuidade às nossas revisões de História do Brasil, nossa revisão número 9, pós-Era Vargas, governos militares e período democrático, ou seja, do governo Dutra ao governo Lula. Sou o professor Luciano Vernieri. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro das nossas aulas aqui do canal, para os concursos aí militares e outros cursos que estarão disponíveis futuramente. Vamos iniciar então a nossa revisão de hoje. Como vimos na última aula, teve fim o Estado Novo, teve fim a Era Vargas, aquele período de 15 anos onde Getúlio Vargas foi o presidente do Brasil. Após esse período, houve eleições e para o cargo de presidente da República foi eleito o general Eurico Gaspar Dutra, que vai governar de 1946 a 1950. Também foram eleitos deputados que tão logo se reuniram em uma Assembleia Constituinte para então redigir a nova Constituição do Brasil, que foi promulgada em 18 de setembro de 1946. Os princípios básicos desta Constituição de 1946 foram a democracia, ou seja, o poder na mão do povo, forma de governo republicana, sistema presidencialista e o federalismo. Como vimos lá durante o Estado Novo, durante a Era Vargas, teve fim o federalismo, com a queima das bandeiras dos estados, porém, com a Constituição de 1946, voltou esta autonomia para os estados com a instituição novamente do federalismo. O voto continuou sendo secreto e universal para maiores de 18 anos, porém ainda continuavam sem direito os cabos, soldados e analfabetos. Foi mantida também a CLT, ou seja, a Consolidação das Leis do Trabalho, criadas por Vargas, porém ela foi ampliada com a liberdade de greve aos trabalhadores. Porém, ainda os sindicatos se submetiam ao governo. Nas eleições, a Constituição de 46 ela previa algumas mudanças. Por exemplo, o presidente da República governaria por 5 anos e não teria direito à reeleição. Os deputados governariam por 4 anos e teriam sim direito à reeleição. E os senadores teriam mandato de 8 anos, sendo 3 para cada estado brasileiro. Durante o governo Dutra, ocorreu o chamado Plano Salt. Então, é do governo Dutra o Plano Salt. Em 2014, caiu uma questão na prova da ESA sobre isso, perguntando qual governo havia ocorrido o Plano Salt. Então, o governo Dutra. Como sempre eu digo, é muito importante associar um programa, uma lei, um feito histórico dentro do governo que ocorreu. Por exemplo, o Plano Salt, governo Dutra. É só fazer essa ligação aí, que pode ser, que caia novamente na prova aí, a gente possa acertar essa questão. O Plano Salt, saúde, alimentação, transporte e energia, era um dos principais focos do governo. Porém, não conseguiu cumprir totalmente os objetivos do plano. Porém, pode-se destacar durante o governo Dutra a criação, a construção, melhor dizendo, da rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, denominada Rodovia Presidente Dutra. Ao contrário de Vargas, que pregava o nacionalismo econômico, ou seja, o que é o nacionalismo econômico? Ou seja, é aquela questão de preservar as riquezas naturais, estimular a industrialização e evitar a importação. Basicamente é isso. Só que Dutra ele fez o contrário. Como vimos durante a Segunda Guerra, o Brasil lucrou muito com as exportações, por exemplo, de minério e de borracha, o que permitiu até mesmo o governo acumular uma reserva cambial. O que é uma reserva cambial? Uma espécie de poupança. Os cofres do governo, ou seja, estavam ali com uma reserva, um dinheiro extra. Porém, o governo Dutra ele vai terminar com o incentivo à industrialização e vai permitir a entrada no país de empresas estrangeiras. Alguns até lutavam por uma política de seleção da importação, ou seja, voltada somente para importar maquinário e equipamento para desenvolver a indústria brasileira, por exemplo. Porém, isso não teve sucesso. Em apenas 2 anos já do mandato de Dutra, aquela reserva cambial, aquela poupança que o governo havia adquirido, chegara ao fim.
Acontece que agora falamos do governo Dutra, agora vamos falar do governo Vargas. Então, quem é que venceu as eleições após, né, o governo Dutra? Como vimos, não poderia haver a reeleição. Então, quem venceu foi o Getúlio Vargas e foi o primeiro governo em que Vargas foi eleito. Tá? Então, por quê? Porque os outros 3 mandatos, podemos dizer assim, ele não foi eleito. Primeiro, ele assumiu através de um golpe. Segundo, né, ele foi reeleito, mas foi indiretamente. Ou seja, ele foi eleito, mas foi indiretamente. E depois nós tivemos o golpe de 87 com o Plano Cohen, por exemplo. Então, também não foi eleito diretamente. Né, mas somente, né, nessa eleição, a partir do governo Dutra, que o Vargas foi eleito diretamente pelo povo. Então, qual foi o governo que Vargas foi eleito diretamente pelo povo? Foi o último governo da sua vida, podemos dizer assim, porque ele vai acabar se suicidando aí ao final do seu mandato, né? Então, o Getúlio Vargas ele foi eleito vencendo o Eduardo Gomes, que era da UDN, né, da União Democrática Nacional. Getúlio falava que voltava ao poder, né, não somente como líder político, mas também como líder popular. Logo que ele assumiu o poder, ele buscou apagar aquela imagem, não é, de ditador, né, do seu antigo governo, do seu antigo mandato, né, da era Vargas. Tão depressa, ele procurou então retomar o nacionalismo econômico, que havia sido deixado de lado pelo governo Dutra. E não só o nacionalismo, mas também as leis trabalhistas, né, que o consagraram nos anos anteriores. Os nacionalistas, que apoiavam o governo, criaram um slogan: o petróleo é nosso, para que fosse criada uma empresa nacional para a exploração do petróleo. O resultado foi a criação da Petrobras em 1953. Então, a Petrobras foi uma criação durante o governo Vargas. Também, durante o governo Vargas, foi criada a Lei de Lucros Extraordinários, que limitava a remessa de capital estrangeiro, né, para fora. Porém, essa lei ela foi barrada no Congresso devido à pressão dos grupos internacionais. Tá? Vargas sofreu grande oposição devido às suas medidas, a maior delas feita pelo jornal Tribuna da Imprensa, de Carlos Lacerda. O atentado contra o dono do jornal, né, ocasionou a morte de Rubens Vaz, da Aeronáutica, o que aumentou as tensões, pois o assessor de Vargas, o Gregório Furtado, conhecido como Anjo Negro, foi apontado como principal suspeito. Acontece que Vargas também resolveu o problema do salário, ou seja, ele aumentou em 100% o salário através do seu Ministério do Trabalho, né? Quem era o ministro do Trabalho? Era o João Goulart. Ele vai aumentar o salário mínimo a percentual de 100%. Isso vai ocasionar uma grande revolta dos patrões. Acontece que no dia 24 de agosto de 1954, Vargas sofria grandes pressões de todos os lados. Então, Getúlio vai escrever uma carta-testamento e vai se suicidar. E quem vai assumir o seu lugar vai ser o Café Filho, que era o vice-presidente. Porém, Café Filho teve alguns problemas de saúde e foi afastado do poder. Carlos Luz, então, presidente da Câmara dos Deputados, ele vai depois assumir por um tempo e depois a presidência do Brasil, né, foi ocupada por Nereu Ramos, que era o presidente do Senado. Então, quem foi o último substituto de Vargas depois de sua morte foi o Nereu Ramos, né, aí até a eleição de Juscelino Kubitschek. Após, então, o término dos mandatos dos sucessores provisórios a Vargas, né, faltando um S ali no provisório, foi eleito à presidência do Brasil Juscelino Kubitschek, né, e João Goulart como seu vice. Logo, que João Goulart, na verdade, ele foi, então, como seu vice-presidente, depois nós veremos que ele será, né, presidente do Brasil. Logo que ascendeu à presidência, Juscelino procurou uma política nacional de desenvolvimento, cujo lema era 50 anos em 5. Isso é importante. Então, 50 anos em 5 está focado no governo Juscelino Kubitschek. As metas do governo eram transporte, saúde e educação. Durante o governo Juscelino vai ser fundado Brasília, né, obra planejada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa. No dia 21 de abril de 1960, a capital federal passou do Rio de Janeiro para o Planalto Central, para a Nova Brasília. Então,
Em qual momento, em qual governo ocorreu a passagem do Rio de Janeiro como capital do Brasil para Brasília? Durante o governo Juscelino. A maioria das empresas que estavam no Brasil eram estrangeiras, né, tinham isenção fiscal de 10 anos. Graças a isso, não conseguiu aumentar os lucros com arrecadação, né, com aumento de impostos. Durante o governo Juscelino também foi criada a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Então, a SUDENE foi criada durante o governo Juscelino. Não houve, durante seu governo, presos políticos e houve aumento da extração de petróleo. O sucessor de Juscelino foi o Jânio da Silva Quadros, que ganhou as eleições presidenciais. Na época, o vice-presidente, né, no caso, era o mais votado, independente se era candidato a vice do presidente eleito ou não. Então, nessa eleição, quem sagrou-se vitorioso foi o João Goulart, que era tido como herdeiro do getulismo. Jânio, ele vai reatar as relações diplomáticas com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E em 19 de agosto de 1961 vai condecorar o líder das políticas socialistas, né, o Ernesto Che Guevara, com aquela ordem do Cruzeiro, a mais importante do Brasil, né? E com isso ele vai se afastar, então, da política dos Estados Unidos e rumou, né, a país com regime socialista, como foi o caso de Cuba. Jânio, então, ele vendo o problema que ele gerou, né, se aliando à questão socialista e comunista, ele vai renunciar, então, ao cargo de presidente da República após 7 meses. Pensou ser a melhor opção, pois perderam o apoio da UDN, dos grandes empresários e também dos grupos que dominavam a imprensa, assim também Carlos Lacerda, líder udenista e maior inimigo político de Jânio, que o acusava de abrir as portas do Brasil ao comunismo internacional. Foram dentre esses e outros fatores que levaram Jânio Quadros a renunciar à presidência do Brasil em 1961. Como de costume, né, quem deveria assumir a presidência seria o seu vice. Então, João Goulart recebeu oposição dos militares, que dizia que Jango, né, apelido dado a João Goulart, falar Jango lembra de João Goulart, tornaria o Brasil um país comunista. O governador do estado do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, ele liderou um movimento popular conhecido como Movimento Legalidade, ou Frente Legalista, para evitar a posse de Jango. Porém, João Goulart assumiu a presidência, mas aderiu ao parlamentarismo, devido às pressões que sofreu. Então ele aceitou esse sistema parlamentarista. Tancredo Neves, então, tornou-se o primeiro ministro. Entretanto, foi feito um plebiscito em 1963, onde o parlamentarismo teve fim, e voltou, então, a ser o presidencialismo. Após assumir a presidência, João Goulart reforçou a ideia de um país nacionalista e reformista. Essa estratégia socioeconômica foi formalizada pelo Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, organizado pelo ministro do Planejamento, Celso Furtado, cujos objetivos eram promover a distribuição das riquezas nacionais, desapropriar grandes propriedades de terra, defender interesses sociais, encampar as refinarias particulares de petróleo, redução da dívida externa do país, redução da inflação e manter o crescimento econômico sem sacrificar os trabalhadores. Como eu falei, o parlamentarismo ele vai vigorar até 1963, depois vai voltar a ser presidencialista, né? E em 3 de março de 1964, Jango vai anunciar em um comício um conjunto de reformas de base. Então, as reformas de base são do governo João Goulart. Além das reformas, Jango procurou, por meio da Lei de Remessa de Lucros, limitar o envio de dólares das empresas estrangeiras instaladas no Brasil. Em 1964, começaram a surgir algumas manifestações contra e a favor do governo. Contra o governo foram organizados, por exemplo, protestos, como foi o caso da Marcha com Deus pela Liberdade, em São Paulo. Em Brasília, 600 sargentos do Exército e da Aeronáutica invadiram a tiros suas guarnições, exigindo o direito de voto. A revolta dos sargentos foi contornada, porém os oficiais culparam o governo pela falta de disciplina. Em 31 de março de 1964, as Forças Armadas, para evitar que o comunismo fosse implantado no Brasil, depuseram Jango, João Goulart, do poder, dando início aos governos militares, que nós veremos a partir de agora.
Então, quem foi o último presidente do Brasil antes dos governos militares? Foi o João Goulart, uma questão que pode cair na prova, né? Foi o Jango. Agora vamos falar daquele período que muitos gostam de falar que é ditadura, golpe militar, enfim. Mas, para quem é militar, nós falamos de governos militares, que vai se estender de 1964 a 1985. Nós tivemos quantos presidentes militares durante este período? Nós vamos ter 5. Primeiro deles, Castelo Branco. Segundo, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Como é que eu faço para guardar, né, a sequência? Que é importante, pode ser que caia na prova, por exemplo, a ordem de cada um desses presidentes. Por exemplo, eu lembro do mnemônico Caco Megef. Então, Caco Megef, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Agora, como nós fizemos com esse período democrático, vamos falar agora dos governos militares sobre, né, cada um desses governantes, porém de maneira bastante breve. Uma das características desse governo militar, dos governos militares, foi o autoritarismo. O instrumento utilizado eram os atos institucionais. Nós vamos ter 5 atos institucionais. O primeiro deles vai ser antes do governo Castelo Branco, depois o 2, o 3 e o 4 no governo Castelo Branco e, por fim, o 5 no governo Costa e Silva. Com a deposição de João Goulart, a presidência do Brasil foi ocupada por Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados. Entretanto, o poder político já estava nas mãos dos militares. E em 9 de abril de 1964, foi decretado o Ato Institucional número 1, que autorizava, por exemplo, o governo a cassar mandatos parlamentares, suspender direitos políticos de qualquer cidadão, alterar a Constituição, decretar o estado de sítio sem prévia aprovação pelo Congresso. Um dia após a entrada em vigor do AI-1, o Congresso Nacional se reuniu para então eleger o presidente da República. Na ocasião, então, foi eleito o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Castelo Branco assumiu a presidência no dia 15 de abril de 1964 e vai governar até 1967. Com o governo Castelo Branco foi extinta a Lei de Remessa de Lucros. Logo após assumir o poder, a presidência de Castelo Branco foi reconhecida pelas autoridades do governo americano. Por quê? Essa lei ela proibia, por exemplo, a saída, né, as empresas estrangeiras que estavam no Brasil de enviar dinheiro para suas matrizes, né, que estavam no exterior. Então, com esta medida de acabar de extinguir a lei de remessa de lucros, o governo americano vai agradecer ao Brasil. Então, por isso que eles vão reconhecer, né, tão logo esta presidência de Castelo Branco. No seu governo, ele promulgou vários decretos e alguns atos institucionais. Como eu falei, foram 3, o 2, o 3 e o 4. Romperam-se as relações diplomáticas com Cuba e foi elaborado o Programa de Ação Econômica do Governo, o PAEG. Então, lembrando aquilo que eu falei a respeito de associar os programas de governo ao governante. Então, PAEG, eu lembro do governo Castelo Branco. Era uma tentativa, esse programa, né, de combater a inflação no país. No governo Castelo Branco foi imposto o Ato Institucional número 2. E com ele foi extinto no país a pluralidade de partidos. A partir de então, somente haveria 2 partidos. Um a favor do governo, que era, no caso, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, tá? E o outro que era contra o governo, era a oposição, porém, lógico, dentro dos limites aceitáveis, que era o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Foi criada também durante o governo Castelo Branco a Lei de Segurança Nacional. Essa lei enquadrava pessoas que se colocavam contra as ações do governo ou eram a favor do comunismo, por exemplo, de instaurar o comunismo no Brasil, né? O governo declarava essas pessoas como inimigos da pátria. Isso dava autoridade ao governo a aprender, né, a tentar extrair informações dessas pessoas. E, lógico, fez uso também da tortura. Tá? Isso não foi algo que foi imune dessa época, porém, né, as ações violentas não partiam somente do governo, mas também, né, daqueles que queriam instaurar o comunismo no Brasil, também partiam deles as ações violentas. Lembrando, né, que eu estou fazendo esta aula aqui
em cima dos livros da bibliografia. Então eu não posso fugir aqui ou colocar a minha ideia sobre os governos militares. Por isso que eu estou falando estritamente aquilo que está nos livros do Gilberto Cotrim e do Luiz Koshiba, tá certo? Voltando para a nossa aula de revisão, lembrando que também durante o governo Castelo Branco, né, também foi criado o Ato Institucional número 3. Com esse ato, previa o estabelecimento do fim das eleições diretas para governadores e prefeitos das capitais, né? Com esse ato, previa-se o seguinte, que o presidente da República, ele deveria eleger, ele queria escolher, no caso, né, o governador do estado, e depois esse nome era levado para a Assembleia Legislativa. E os prefeitos eram indicados pelo próprio governador do estado, que já tinha sido indicado pelo presidente. Durante o governo Castelo Branco, também foi criado, como eu falei, o Ato Institucional número 4. Então, o governo federal adquiriu poderes para elaborar uma nova Constituição do Brasil. Então, foi otorgada a Constituição de 1967, cujos principais tópicos eram o fortalecimento da autoridade do presidente, ou seja, do poder executivo, e um relativo enfraquecimento do poder legislativo e judiciário, ou seja, o executivo estaria um pouco acima dos outros dois poderes. Hoje não é assim, hoje os três poderes estão equiparados. Com o final do governo Castelo Branco, o alto comando militar, então, vai eleger o novo presidente, o Arthur da Costa e Silva, que era até então ministro da Guerra. Então, a escolha partiu dos membros da Arena. Como forma de protesto, os integrantes do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, retiraram-se do local de votação. O que ocorreu durante o governo Costa e Silva? Grande repressão, né, aos opositores. Cresceram no país as manifestações contra o sistema de governo. Estudantes protestavam, operários entravam em greve graças ao congelamento de salários. Políticos da oposição atacavam de forma violenta o governo. Violenta mesmo, inclusive também, né, com revoltas bastante agressivas, violentas mesmo. No Rio de Janeiro, ocorreu uma grande manifestação após o assassinato do estudante Edson Luiz, de apenas 18 anos, pela polícia. Então isso comoveu a cidade do Rio de Janeiro e houve uma grande passeata, né, contra as atitudes do governo. Costa e Silva vai convocar o seu Conselho Nacional e vai decretar, então, o Ato Institucional número 5, que, segundo a bibliografia, é tido como o mais terrível, né, ato institucional, o número 5. Esse ato dava poder ao governo de fechar o parlamento, caçar políticos e institucionalizar a repressão. Porém, Costa e Silva, ele não vai poder cumprir todo o seu mandato, ele vai ficar doente. E ele foi substituído por uma junta militar, né, composta por quem? Pelos ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Seguindo a antiguidade, seria Marinha, Exército e Aeronáutica. Antiguidade das Forças Armadas. E então, como o Costa e Silva ele não pôde retornar à presidência, dado seu estado de saúde, então, né, a Assembleia lá, ela vai se reunir, então vai eleger, lógico, indiretamente, né, então durante esse período dos governos militares há eleições, né, só que são eleições indiretas, são eleitos pela Assembleia Legislativa. Então foi eleito o Médici, né, o general Emílio Garrastazu Médici. E durante o seu governo ficou conhecido como Anos de Chumbo. Então, o Anos de Chumbo, eu lembro do governo Médici. Tá? Durante o governo Médici, a repressão foi ainda maior, os direitos fundamentais foram suspensos, qualquer um que se opusesse poderia ser preso, a divulgação do governo era feita por meio da televisão. Em uma das propagandas possuía a seguinte frase: Brasil, ame-o ou deixe-o. Durante o seu governo, ou seja, do governo Médici, o país viveu o chamado milagre brasileiro. Então, milagre brasileiro eu associo a Médici. Ah, mas como é que eu vou lembrar do milagre brasileiro com Médici? Eu lembro. M, milagre. Médici, milagre. Tá? Eu lembro do M, né, do governo Médici, e lembro do milagre brasileiro. Tá certo?
caracterizado pelo grande crescimento econômico, baixa inflação e projetos desenvolvimentistas, como o Plano de Integração Nacional, o PIN, que permitiu a construção de rodovias transamazônicas e a ponte Rio-Niterói, entre outras. Além de grandes incentivos fiscais a indústrias e à agricultura. No seu governo, o governo Médici, também concluiu-se um acordo com o Paraguai para a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, a hidrelétrica de maior potencial na época. E aí ela vai iniciar as suas obras no governo Médici e será concluída já no governo Figueiredo. Por fim, vamos falar agora do quarto presidente militar, que foi o general Geisel, o governo Geisel. Então, o Geisel ele vai assumir a presidência em 15 de março de 1974. Seu governo foi marcado pelo início da abertura política. Então, dos 5 governos militares, qual foi o que iniciou a abertura política, ou seja, aquele retorno à democracia? Foi o quarto presidente, que foi o governo Geisel. Então, houve uma amenização do rigor do regime militar brasileiro, onde encontrou fortes oposições dos políticos chamados linha dura. Ou seja, tinha alguns que não queriam autorizar, por exemplo, essa abertura democrática. Tá certo? Em consequência disso, dessa abertura, o AI-5, que era o mais terrível dos atos institucionais, ele foi extinto durante o governo Geisel. Lógico que essa abertura política, essa abertura democrática, ela se deveu por quê? Porque aquele perigo do avanço comunista estava controlado. Então, o governo pensou o seguinte, agora é hora de novamente entregar o governo para os políticos civis. Tá certo? Então, começa-se uma abertura democrática, que só vai culminar realmente no governo Figueiredo, que nós veremos agora. Então, quem foi indicado para ser o sucessor de Geisel foi Figueiredo. Ele concorreu a presidente na eleição de 1978 pela Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, na chapa com Aureliano Chaves para vice-presidente. Os adversários de Figueiredo eram o general Euler. Acontece que Figueiredo saiu-se vencedor, com 355 votos acima do general Euler, que era do MDB. Durante o governo Figueiredo, nós vamos ter a anistia, então todos os que estavam exilados ou perderam o direito político puderam retornar ao Brasil. Houve o fim do bipartidarismo, então aquele ato lá que criou o bipartidarismo, ele foi extinto, porque foi autorizado então a criação de outros partidos. E as eleições para governador dos estados passaram a ser diretas. Então não mais o presidente iria eleger o presidente, ou melhor, o governador do estado, mas sim haveria uma eleição direta, a população iria votar. Agora vamos falar de alguns aspectos positivos dos governos militares. Então, quando nós pegamos aqui os livros de história, nós vemos muitos aspectos negativos, tortura, mortes, enfim. Mas se nós olharmos para as mortes e sumiços da época, somam-se durante o período dos governos militares aproximadamente 400 mortos, que são 400 a 500, Então, são poucos. Lógico, toda morte é ruim, mas se nós calcularmos, dentre outras ditaduras do mundo, o governo militar não foi dos piores, tá certo? Houve, por exemplo, um investimento nas áreas de infraestrutura, por exemplo, de energia, transporte e telecomunicações. Houve a modernização da comunicação no país, telefones, telégrafos, correio, satélites, incluindo a integração com a comunicação com o exterior. Destacam-se as empresas de correios e telégrafos, ECT, Telecomunicações do Brasil, a Telebrás, e a Embratel, subsidiária da Telebrás. Houve também um aumento na produção de petróleo, a construção de usinas hidrelétricas. Então, se hoje nós temos no Brasil energia, salva-se os governos militares, porque foi no governo militar que houve esse grande avanço da construção de usinas hidrelétricas, como nós vimos da hidrelétrica de Itaipu, de maior potencial hidrelétrico da época, a usina de Tucuruí, a usina nuclear de Angra dos Reis e o projeto Proálcool. Também houve o crescimento de rodovias, a construção de rodovias ligando diferentes estados, modernização da indústria naval, desenvolvimento da aeronáutica, com a criação da Embraer, a Empresa Brasileira de Aeronáutica. O governo militar ele não vai conseguir combater, por exemplo, o problema da educação, mas ele vai criar o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o MOBRAL. Então, o MOBRAL foi criado durante os governos militares
porém não conseguiu cumprir o objetivo do projeto. Volta do período democrático. Então, em 1985, teve fim os governos militares, naquele período que os professores de histórias mais liberais gostam de chamar de ditadura. Tá certo? Teve fim em 1985. Por quê? Porque os governos militares, os presidentes, principalmente Figueiredo, verificou que não havia mais necessidade, de manter o regime que estava implantado no Brasil. Então houve essa abertura democrática e foi autorizar então eleições. Porém, devido àqueles políticos mais, ou melhor, aqueles governantes mais linha dura, os generais mais linha dura, aqueles que estavam mais a favor do regime militar, não autorizaram a eleição direta. Então a primeira eleição após os governos militares será uma eleição indireta, que seria então o novo presidente do Brasil seria eleito pelo colégio eleitoral. E quem é que foi eleito? Foi o Tancredo Neves. Então, Tancredo Neves foi eleito pelo colégio eleitoral, eleição indireta. A escolha de Tancredo Neves como presidente, então, terminou com o regime militar. Porém, nas vésperas de tomar posse, o Tancredo Neves ele adoeceu. E dias depois, em 21 de abril de 1985, ele veio a falecer. Então, faleceu Tancredo Neves. Com a morte de Tancredo Neves, quem assumiu foi José Sarney. Ele vai assumir a presidência do Brasil. José Sarney ele vai governar o Brasil espelhado na imagem de Tancredo Neves. O ministério, então, foi composto por ministros que haviam sido escolhidos pelo próprio Tancredo. O governo Sarney deu início à redemocratização do Brasil. Foi estabelecido eleições diretas para os cargos políticos. Também foi dado o direito de votar aos analfabetos, que até então não poderiam. Então, a partir da nova Constituição, a Constituição de 1988, os analfabetos ganharam o direito de voto, que até então não tinham. Então, qual foi a Constituição do Brasil que autorizou os analfabetos a votar? Foi a Constituição de 1988, que é a atual Constituição, a atual Carta Magna do país, que é considerada a mais democrática do Brasil, tá certo? A Constituição de 1988. No campo político, o país respirava com a democratização, Porém, no campo econômico, os problemas continuaram. Buscando uma solução para a crise econômica, em fevereiro de 1986, o governo Sarney lançou um plano de estabilização econômica, chamado Plano Cruzado. Esse plano vai congelar o preço das mercadorias. Porém, isso vai estimular o pagamento do ágio. O que é o ágio, professor? O ágio é o seguinte: você tem um produto no mercado. Esse produto possui um preço, ele está tabelado. Por exemplo, o arroz. O arroz tem um preço que está tabelado pelo governo. O comerciante lá tirava esse produto da prateleira. O camarada chegava para comprar o produto, quer 1 quilo de arroz. Não tem mais. Só se você pagar o ágio, ou seja, pagar um valor acima, tá certo? Então isso estimulou o pagamento do ágio. Isso vai extinguir, esse plano cruzado vai extinguir o cruzeiro, que até então era a moeda corrente, e vai criar o cruzado. Houve fim da correção monetária e o congelamento dos salários. Os salários seriam reajustados sempre que a inflação ela alcançasse 20%, era o chamado gatilho salarial. Só que o plano cruzado ele vai ser um fracasso, ele não vai dar certo. Então o governo procurou elaborar outros planos, como o Plano Blesser, Plano Verão e Cruzado Novo. Esses outros planos também não lograram êxito. Durante o governo Sarney, como eu falei, também foi outorgada a Constituição de 1988. Ocorreu, então, uma nova eleição, a eleição de 1989. E quem foi eleito? Foi eleito o Fernando Collor de Mello. E ele foi o primeiro presidente eleito do Brasil diretamente pelo povo após os governos militares. Olha aí a questão da prova. Então, quem foi o primeiro presidente do Brasil eleito diretamente pelo povo após os governos militares? Foi quem? Foi Fernando Collor de Mello, certo? Por que ele foi eleito? Porque ele não era um político indicado por Sarney, ele era da oposição. E o povo estava com medo do Sarney, e do indicado pelo Sarney, então votou no Collor, para ver se mudava a questão econômica do país. O
governo tentou reagir contra a hiperinflação que estava ocorrendo, né? E em 16 de março de 1990, o governo anunciou um plano econômico, o Plano Collor. Esse plano econômico confiscou cerca de 80% do dinheiro em circulação, incluindo as cadernetas de poupança. Imagina você lá, né? Ah, vou sacar um dinheirinho da minha poupança, guardei uns pila lá, e de repente você chega lá, você não pode sacar porque o governo bloqueou o seu dinheiro. Isso ocorreu durante o Plano Collor. O Plano Collor, em comparação com os outros planos econômicos, foi o pior, foi o mais drástico. A moeda voltou a ser o cruzeiro, que havia sido extinta pelo Plano Cruzado, né? Que passou a ser circulado em menor quantidade, né? De uma certa forma, esse plano, no começo, ele logrou até um êxito. Porém, logo em seguida a inflação voltou a subir. Para piorar a situação, né, o governo foi atacado, né, de uma forma bastante dura pela oposição por conta das denúncias de corrupção que haviam no seu governo, o governo Collor. Acontece que houve a denúncia de um esquema, né, do Paulo César Farias, né, tesoureiro da campanha política Collor. A descoberta do esquema PC, o plano PC, né, já ouviu falar muito disso, né? O esquema PC que atingiu uma grande popularidade contra o Collor, né, contra o seu governo. Demonstrando o seu descontentamento, né, com o governo Collor, boa parte da população brasileira, surpreendentemente, saiu às ruas para protestar. Queriam eles a imediata renúncia de Collor, queriam que o Collor tivesse poder. Além de confiscar o dinheiro das pessoas, ainda foi denunciado por corrupção, né, e foi aberto todo o esquema PC Farias, né, contra o governo. Então logo a população né, buscou aí reagir contra essas ações do governo, exigindo a renúncia de Collor. Pressionados pelos caras pintados, a Câmara dos Deputados instaurou uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, né, para então comprovar a participação de Collor no esquema PC. Acontece que essa CPI, né, discutiu e verificou que o Collor estava envolvido. Então, Collor sofreu o impeachment. Então, quem foi o primeiro presidente do Brasil a sofrer um impeachment, essa é a palavra inglesa, foi o Collor. Depois foi a Dilma, mas isso já é bem mais atual. Em 29 de dezembro de 1993, Fernando Collor de Mello vai optar por renunciar à presidência, deixando o cargo para o seu vice, né, que era o Itamar Franco. Com a renúncia de Collor, Itamar Franco ele vai assumir a presidência do Brasil. No governo Itamar Franco, foi encontrada uma solução para a crise. Por quê? Porque Fernando Henrique Cardoso foi nomeado como ministro da Fazenda, né, do seu governo, e ele estava à frente dos economistas que elaboraram o Plano Real. O Plano Real tinha como objetivo acabar com a inflação e estabilizar a economia. Em 1º de julho de 1994, a nova moeda, o real, entrou em vigor. Fernando Henrique Cardoso ele recebeu crédito pela elaboração do Plano Real. Lembrando que, isso é muito importante e caiu há pouco tempo na prova da ESA. O Plano Real foi elaborado no governo Itamar Franco pelo Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Economia. Tá? Então é errado dizer que o Plano Real foi no governo FHC. O Plano Real foi no governo Itamar Franco. Tá? E o FHC que elaborou esse plano, mas foi no governo Itamar Franco. Tá certo? Vamos seguindo aqui. Devido à confiança que passou a população, graças ao Plano Real, que foi muito bem sucedido, FHC foi o primeiro presidente reeleito da história do Brasil também. Então ele foi eleito presidente, né? Governou de 95 a 2002, de 95 a 98, e depois será reeleito e vai governar até 2002. Ele vai promover uma abertura econômica do país, vai incentivar o fluxo de importação e exportação. Privatizou empresas estatais dos setores, gerou uma grande crítica por parte da oposição, principalmente daqueles mais comunistas, né, que eram contra as privatizações. Então ele privatizou empresas de telecomunicações, de energia elétrica, siderurgia, mineração e petroquímica. Mas para controlar e evitar que essas empresas que privatizaram, né, privatizadas, enviassem apenas dinheiro para fora do país e não para gerassem lucros para dentro do país, o governo vai criar as chamadas agências reguladoras. Essas agências eram responsáveis por controlar
né, essas empresas que haviam comprado, né, ou seja, da privatização das empresas que eram estatais. É do seu governo, do governo FHC, também a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Essa lei estabeleceu um novo código de conduta para os administradores públicos. E ela tinha como objetivo controlar a arrecadação e gastos públicos, limitar gastos com pessoal e dívida pública. O governante, no caso que quisesse comprar, gastar algum recurso, deveria mostrar a receita para reduzir outro gasto. Tá certo? Porém, no segundo mandato do FHC, houve uma crise. Problemas no fornecimento de energia elétrica, alta expressiva do dólar, retorno da inflação, embora baixa, empresas reduziram seus investimentos e elevou-se o índice de desemprego. E na disputa eleitoral de 2002, que o FHC já não poderia mais concorrer, né? Ele que já havia sido reeleito e foi o primeiro presidente reeleito da história, quem saiu vitorioso nessa disputa eleitoral de 2002 foi o Luiz Inácio Lula da Silva. Lula havia disputado 3 eleições, né, porém não conseguiu angariar vitória. Chegou ao poder devido à crise do governo FHC, ou seja, a população viu em Lula uma esperança. Lula era considerado um líder perigoso e comunista pelos opositores. Pode-se destacar 2 importantes projetos do seu governo, o Fome Zero e o Bolsa Família. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa revisão número 9, pós-era Vargas, governos militares em período democrático. Passamos aqui bastante amplamente cada presidente da República, né? Ou seja, dos aspectos mais importantes de cada um dos governantes, desde lá de Dutra até Lula, tá certo? Não falei muito sobre o governo Lula, até porque a bibliografia ela chega até o governo Lula ali e ela logo termina, tá certo? Quem sabe para os próximos anos a ESA começa a cobrar também o governo Dilma, o governo Temer, ou até mesmo daqui mais uns anos o governo, por exemplo, Bolsonaro, tá certo? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui, até o final das nossas revisões de história do Brasil, tá certo? Fiquem no aguardo, em seguida terá um vídeo que nós vamos fazer uma revisão geral de toda a história do Brasil em uma aula só. Vai ser o resumo do resumo do resumo, mas fique atento no canal aí, que antes da prova vai ser esse vídeo, hein? Provavelmente, antes da prova sairá esse vídeo. Eu desejo a todos uma excelente prova, que todos possam conseguir aí os seus objetivos, que é ser aprovados no concurso, assim como eu também fui aprovado lá em 2014, e sou muito feliz por isso, graças a Deus. Deus abençoe a todos, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui e até a próxima.